certo? Então, gente, conseguiram entender como que os tipos de fibras musculares se relacionam com os mecanismos de produção de energia? Que isso aqui é bem importante. A gente avaliar a necessidade daquela pessoa, a nossa necessidade, e se o tipo de exercício que a gente está fazendo, que a gente está prescrevendo, é coerente com os objetivos, tá? É coerente com os objetivos. E aqui a gente está falando de um perfil músculo-esquelético, tá? Mas lá, sem ser semana que vem, na próxima, a gente vai falar de cardio, então a gente vai falar também de algumas adaptações cardiovasculares, mas hoje focando no músculo, é isso. A forma com que eu estimulo, eu até comentei uma vez já em outras aulas, assim, que um tempo, quando eu estava fazendo musculação assim, bem focada, eu tinha dificuldade de trabalhar posterior de coxa. Mas posterior de coxa é um músculo que ele tem mais características de resistência, sabe? Então, por mais que a gente trabalhe força, às vezes para a gente ter um desempenho bom de posterior de coxa, é interessante fazer séries um pouquinho mais longas, né? Fazer uma modalidade de bisete, de repente, ou séries um pouco maiores, para eu conseguir trabalhar um pouco mais essa musculatura na sua capacidade de resistência, né? E aí ter mais alterações. Então, aí é um segredo, algo para a gente olhar e pensar sobre na hora da prescrição, tá bom? Thalissa, eu não gosto de fazer cardio, por exemplo. Ah, tem como, dentro do seu treinamento de força, você fazer, de repente, séries mais longas e entrar num padrão oxidativo aqui. Então, tem muita coisa que a gente pode moldar aqui, de acordo com os recursos que você tem disponível, as necessidades individuais, tá bom? E aí, a gente vai finalizar hoje falando dos diferentes tipos de adaptação. Então, lembra, a quebra da glicose, ela acontece no citoplasma, tá? Fora da mitocôndria, e a utilização da glicose no mecanismo aeróbico acontece dentro da mitocôndria com presença de oxigênio. Isso vai mudar um pouco as adaptações, tá? Toda vez que eu prescrevo exercício físico, que eu faço exercício físico, o que eu espero? Um resultado, né? Eu espero que meu paciente tenha um resultado, eu espero ter um resultado. E esse resultado nada mais é do que uma adaptação. Vamos lembrar lá da nossa primeira aula que eu falei de homeostase? O que é homeostase? É esse estado de busca do nosso corpo, ali o nosso corpo constantemente buscando um equilíbrio, tá? Então, se a gente dá um estresse para o nosso corpo, o exercício é um estresse, tá? É um estresse que a gente controla, mas é um estresse. Né? Se eu dou ali um estresse para o meu corpo, que é o exercício físico, eu tiro ele desse estado, ele mais ou menos de equilíbrio que ele está, da busca de equilíbrio. Ele vai se adaptar para tentar resistir a esse estresse. Aí eu vou aumentar a intensidade, eu vou dar um novo estresse, ele vai se adaptar para resistir ao estresse. Eu vou ajustar, sempre dando novos estresses. Por isso que a gente tem que periodizar, né? Por isso que a gente troca treino com os nossos pacientes, por isso que a gente aumenta a intensidade dos exercícios. Né? Hoje eu estou, como que eu posso falar? Eu conheço um serviço que tem pacientes que já estão nesse serviço há 10 anos. Então, se você está há 10 anos no serviço fazendo o mesmo exercício, alguma coisa está errada. Ou em você, na sua capacidade de se adaptar, ou na prescrição. Tá? Se você fica 6 meses na academia fazendo o mesmo treino, algo está errado. Ou na sua adaptação biológica ou na prescrição. Por quê? O ideal é que a gente dê um estímulo, nosso corpo gere adaptações, a gente muda o estímulo para ele tentar se adaptar de novo, a gente muda o estímulo para ele tentar se adaptar de novo. Só que essa adaptação não é de um dia para o outro, né? Essa adaptação dura, em média, aí, de 4 a 12 semanas.
Então, para a gente conseguir ver resultado de uma intervenção baseada em exercício, feliz ou infelizmente, a gente precisa de pelo menos 4 semanas. Tá? A depender do estado prévio da pessoa, né? De uma série de fatores, de nutrição, como é que tá, sono, lembra que eu falei para vocês, nutrição, sono, mas, né, estado funcional prévio, se já era uma pessoa que fazia exercício, é uma pessoa que começou a fazer agora, mas via de regra a gente vai precisar aí dessas 4 semanas, tá bom? Então, até uma coisa assim que às vezes eu repito para mim na profissão, né? Quem é muito imediatista às vezes sofre um pouquinho na fisioterapia, porque os nossos resultados eles não são em uma única intervenção, né? Salvo ali a fisioterapia respiratória, que tem algumas vezes coisas bem imediatistas, assim, de a gente conseguir remover uma secreção ou fazer uma expansão pulmonar rápido, né? Quando a gente quer fazer uma intervenção baseada em exercícios, ela demora. Tá? É bonito, né? A expansão. Nossa, quando a gente faz uma terapia de recrutamento de expansão pulmonar e já melhora na hora, é extremamente satisfatório para nós que somos imediatistas. Mas para ganhar força, como diz o ditado, né? É um queijo, uma rapadura. Não é tão simples, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar primeiro a figura assustadora, depois eu vou dar uma simplificada, tá bom? Então, olha só. Primeiro vamos colocar aqui a parte mais difícil. Mas olha só, gente. Aqui, ó, tem um bichinho fazendo uma puxada alta aqui, fazendo força. E aqui tem uma menininha correndo, tá? Exercício anaeróbico, exercício aeróbico, tá? O que é mais importante para o meu exercício anaeróbico? Que eu tenha algumas alterações aqui a nível de fibra muscular, tá? Eu tenho que aumentar os meus filamentos contráteis, eu tenho que ter mais fibra muscular para conseguir vencer essa força, tá? Então, aqui, quando eu faço um trabalho de força, as minhas principais adaptações celulares são a nível de formar novos músculos, novos sarcômeros, né? Aumentar aqui a espessura aumentar aqui o volume de retículo sarcoplasmático para eu ter mais chegada de íons que fazem a contração muscular, como o cálcio, tá? Parêntese para dizer que muita gente tem cãibra e fala, é potássio tá pouco, tem que comer banana. Gente, duas principais causas de cãibra: desidratação e déficit de cálcio. Tá? Então, não é só uma questão da bomba de sódio e potássio, não é só relacionado ao potássio, tá? Eu preciso ter uma regulação do cálcio intramuscular aqui, dos meus canais de cálcio para contração muscular, eu preciso de uma hidratação satisfatória, tá? Então, já ajustando aí um mitozinho aí com vocês. Aqui, ó, voltando no ATP-CP, ó, aqui, o ATP-CP acontecendo aqui, ó. Então, o meu ATP sendo quebrado em ADP, a creatina doa um fosfato, o ATP de novo quebra, perde um fosfato, ganha um fosfato. Tá? Então, a minha creatina age aqui, eu aumento as minhas taxas de creatina disponíveis para doar esse fosfato, tá? E eu vou ter estimulação da via da mTOR, que é uma via anabólica, tá? Para fazer novas proteínas, tá bom? Então, aqui a gente tem mecanismo para formação de novas proteínas, formação de novas fibras. Então, quando eu dou um estímulo de força para o meu corpo, eu tenho estímulo de hormônio do crescimento, eu tenho estímulo pela via da mTOR de formação de novas proteínas, eu tenho estímulo para aumentar os meus canais de cálcio e recrutar mais fibras musculares. Então, eu tenho mais músculo. Ao passo de que se eu faço um exercício de padrão mais aeróbico, eu vou otimizar o uso desses ácidos graxos livres e também trazer um pouco lá dos meus triglicerídeos. Tá? Então, esses dias
Uma amiga me mandou um exame dela perguntando, e ela estava com uma tendinite de glúteo médio. E aí, lá no exame dela falava assim, presença de gordura intramuscular na musculatura, presença de gordura intramuscular em musculatura glútea, né? O que que acontece? Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho um excesso de glicose, quando eu tenho glicose, eu estoco em glicogênio, para depois quebrar e formar energia. Mas quando eu tenho muita glicose, eu não consigo estocar tudo isso em glicogênio. Então, eu vou estocar em forma de triglicerídeo, em gordura, no meu músculo, nos meus órgãos aqui, né, nas minhas vísceras, sob a minha pele. Tá? Então, quando eu faço exercício aeróbico, eu consigo mobilizar um pouco desse triglicerídeo que está entre as fibras musculares. Ah, Thalys, mas você disse que aeróbico não emagrece? Não, tá? Semana passada eu falei que o exercício de força é fundamental para quem quer perder peso, porque eu vou aumentar a minha taxa metabólica basal, eu vou gastar mais energia e eu vou ter que remover o meu estoque de gordura para formar mais glicogênio. Mas o exercício aeróbico, ele é fundamental para tirar aquele triglicerídeo que está intramuscular. Então, por exemplo, atleta de fisiculturismo, né, quando ele quer que o pessoal, a gente fala que quer deixar o músculo mais fibrado, mais rasgado, ele quer ter uma definição muscular maior, eles apelam para o aeróbico para tentar tirar essa gordurinha que tem entre as fibras musculares, esse triglicerídeo intramuscular, sabe? E aí, se de repente chega uma paciente para você, né, também, com uma tendinite de glúteo, com presença de gordura intramuscular ali na musculatura glúteo. Bom, é importante que ela faça exercício aeróbico para tentar fazer essa lipólise aqui na presença de oxigênio. Lembrando que eu só faço beta-oxidação, que é o processo de queima da gordura em oxigênio. Tem uma frase muito antiga da fisiologia do exercício, que ela é até um pouco questionada, mas é uma frase assim icônica, que fala que a gordura queima numa chama de oxigênio. A gordura queima numa chama de oxigênio, porque eu preciso de oxigênio para fazer a beta-oxidação, que é o processo de quebra e utilização da gordura, tá bom? Então, principais adaptações do exercício aeróbico: mobilização dos meus estoques de triglicerídeos, tá? E aumento do meu número de mitocôndrias, do meu número e da minha densidade de mitocôndrias. Por quê? Tudo isso aqui vai acontecer dentro da matriz mitocondrial. Certo? Nossa, gente, falei muita coisa de uma vez. Me dê um feedback aí, certo? Estão cansados ou vamos? Eu dei uma tela azul ali por 2 segundos, mas já voltei. Aí aqui a mesma coisa que eu disse ali em alguns slides anteriores, né? Que quando eu faço um estímulo de força, eu tenho uma mudança aí nesse tipo de fibra. Milena, aumento da mobilização dos estoques de triglicerídeos, aumento na quantidade de mitocôndrias e na função dessas mitocôndrias também, tá? Eu otimizo a função da mitocôndria. Eu tenho uma maior densidade mitocondrial. Tá? Eu tenho mais mitocôndrias e desempenhando melhor a sua função. Elas conseguem... É como se eu... Sei lá, se eu colocar... Deixa eu tentar pensar numa analogia, assim. É como se eu colocasse um turbo ali na mitocôndria. Ela vai conseguir sintetizar mais do que ela sintetizaria num sedentário. Então, ela tem mais células, mais organelas celulares funcionando melhor. Como se eu botasse nem a gasolina aditivada na mitocôndria. Nem sei se foi uma analogia boa, mas é algo mais ou menos assim. Tá bom? Tá?
Isso aqui que eu queria trazer para vocês, assim, principalmente esse quadro aqui do meio, tá? Que olha só. Sessão aguda de exercício e mudanças, tá? Então, olha só. Nas primeiras horas de exercício, eu não tenho nada em ganho de performance. Eu tenho pouquíssima alteração em relação a conteúdo proteico e função enzimática. Tá? Então, nos primeiros dias de treinamento, gente, eu tenho só um estímulo de RNA. Tá? Eu tenho só um estímulo aqui para fazer a nova transcrição para fazer a transcrição de novas células. Mas em uma sessão aguda de exercício e em dias de exercício, eu vou ter pouquíssimo resultado palpável. Só que essas horas de descanso depois de uma sessão e esses primeiros dias, eles são fundamentais para eu dar os estímulos lá no meu RNA que vão formar novas células e melhorar a performance. Então, eu só vou ver resultado a partir de semanas de treinamento, a partir de mais ou menos da quarta semana. Só que essas primeiras semanas são fundamentais para dar esse estímulo. Então, às vezes a pessoa começa a fazer fisioterapia ou entra na academia e no primeiro mês ela não tem muito resultado, e ela fala, vou parar. Só que esse primeiro mês, são essas primeiras semanas que vão criar os estímulos para ela ter os resultados. Se ela para, ela perde esse estímulo. Quando ela voltar, ela vai ter que passar por esse período de adaptação de novo. Tá? Então, dependendo de como for o seu perfil de paciente, ou dependendo de como for a sua prática de exercício, é interessante você fazer um plano ali de 3 meses. Ou fazer um plano com o paciente de 3 meses, ou fazer um plano na academia de 3 meses, porque o primeiro mês dificilmente você vai ter resultados visíveis, resultados de performance, resultados de função celular. Tá? Você vai ter um período de adaptação, e aí sim, com meses de treinamento que eu vou ter aumento do conteúdo proteico, vou começar a ter um aumento de volume muscular, vou ter uma melhora da função das enzimas, eu vou ter uma melhora da minha capacidade oxidativa mitocondrial, e tudo isso vai gerar uma melhora de performance, tá? Efeito crônico do exercício físico. Uma sessão traz efeito? Sim, no sistema cardiovascular traz efeito, só que esse efeito não se sustenta. Eu preciso de uma exposição crônica. Então, aqui, Milena, biogênese mitocondrial, eu tenho gênese é formação, né? Gênese é criação. Então, eu tenho biogênese mitocondrial, formação de novos mitocôndrios. E as minhas mitocôndrias que já existem, eu tenho um aumento da capacidade oxidativa, ou seja, eu otimizo a função dessas que já existem. Tá? E se eu faço mais exercício de força, eu transformo as minhas fibras tipo 2A em 2X. Se eu faço mais exercício aeróbico, eu transformo minhas fibras 2A em fibra tipo 1. Então, tudo vai depender do estímulo que a gente dá. Ok? Alguma dúvida até aqui? Thalissa, em relação às fibras tipo 2A, né? Então, elas vão se adaptar a depender do estímulo mesmo, né? Exatamente. Então, entendi. Pode perguntar. Não, é isso mesmo, que aí elas vão puxar mais como se fosse para um lado do que para o outro, né? Dependendo do estímulo que vai ser dado. Exatamente. Elas são fibras de transição. Então, se eu dou um estímulo mais aeróbico, elas vão adquirir mais características de fibra tipo 1. Se eu dou um estímulo mais anaeróbico, elas vão adquirir mais características de fibra tipo 2X, que é a 2 pura mesmo, fibra de força. Tá? Então, sempre... e assim, vamos supor que a pessoa sempre fez exercício aeróbico.
As fibras tipo 2 dela já estão mais acostumadas a ser fibra tipo 1. Mas se de repente eu começo a treinar só a força com ela, ela pode ter essa transição. As 2A, elas são justamente essas fibras adaptativas. Tá bom, obrigada. E aí, para a gente fechar, então, aqui eu coloquei as adaptações ao exercício aeróbico resistido de uma forma um pouquinho mais simples e mais didática agora, tá? Então, aqui, ó, exercício aeróbico, as meninas correndo, tá? O exercício aeróbico, o que que ele vai trazer de adaptação? Eu vou ter formação de novos vasos sanguíneos, que é o processo que a gente chama de angiogênese. Angiogênese, lembra, gente, sempre gênese é criação. Então, angiogênese, criação de vasos. Eu vou ter a formação de novos vasos sanguíneos para levar mais oxigênio para a minha mitocôndria, para eu poder fazer exercício aeróbico. Para quem tem uma doença cardiovascular, isso aqui é interessante? Poxa! Imagina que eu tenho aqui, ó, um vaso obstruído. Mas eu vou lá, faço exercício físico e eu começo a criar novos vasos que podem até suprir um pouco dessa região que está obstruída. Então, é muito bom para o cardiopata, tá? Porque, inclusive, um negócio que eu sempre falo nas minhas aulas que eu vou falar de cardio, provavelmente eu vou falar aqui uma vez, vou falar duas. Quando a gente tem placa de gordura, não é só na artéria do coração, não, tá? Não é só na coronária, não. Tem um trabalho muito legal da Unifesp, tá? Que ele associa dificuldade de ereção nos homens a infarto. Eles acompanharam os homens por um período grande de tempo e viram que aqueles homens que começaram a apresentar dificuldade de ereção, que alguns anos depois eles infartaram. E eles associaram essa dificuldade de ereção com formação de placas de gordura na artéria que faz a irrigação peniana. Então, eu não tenho placa de gordura só na artéria do coração. Se eu tenho placa de gordura na artéria do coração, provavelmente as minhas outras artérias também estão com placa teromatosa. Tá? Então, a angiogênese é muito interessante para quem tem doença arterial coronariana. Por isso que, né, o exercício aeróbico até chama de cardio, né? O exercício cardiovascular. Tá? Porque vai melhorar muito o ponto de vista cardiovascular. Hoje eu vou falar só da angiogênese, depois a gente vai falar de modulação da pressão arterial, modulação da frequência cardíaca de repouso, tá? E o que a gente já falou, que é aumento no número de mitocôndrias e aumento da capacidade oxidativa. Ou seja, eu consigo utilizar melhor o oxigênio que chega aqui para mim. Vem comigo, olha aqui para ti. Vamos supor que você tem um paciente com doença pulmonar. Teve uma sequela de Covid, um paciente com DPOC, não sei. Ele é um paciente que tem uma dificuldade no pulmão de oferecer oxigênio, né? Poxa, ele não consegue oferecer muito oxigênio para as células. Mas, se a gente começa a fazer exercício aeróbico com esse paciente, eu consigo utilizar melhor o oxigênio que chega para mim. Então, por mais que chegue menos oxigênio, o uso desse oxigênio é mais eficiente. Então, eu tenho uma melhora funcional, mesmo que eu não tenha uma melhora pulmonar. Então, muitas vezes o paciente com doença pulmonar, a gente não vai melhorar o pulmão dele, só que a gente vai melhorar o metabolismo de oxigênio na célula. Olha que incrível. Com o exercício. Por isso que a reabilitação pulmonar é tão importante, porque não tem nenhum remédio que vai fazer isso, tá? Que vai melhorar a função da mitocôndria. Não existe um remédio que vai fazer com que a mitocôndria melhore a sua capacidade oxidativa, só o exercício aeróbico. Já pensou se a gente tomasse, se a gente se empoderasse, acho que equivale usar, né? Se a gente se empoderasse de coisas que só o exercício pode fazer, que não tem nenhum remédio mais caro do mundo que faça isso daqui? Fantástico, né?
Vocês também ficam, assim, emocionados? Ou eu sou muito emocionada, gente? Não sei se eu sou muito emocionada. Sim, então tá bom. E por último aqui, quando a gente faz um estímulo de treinamento de força, a gente vai ter dois processos: hipertrofia e hiperplasia celular. Peraí, deixa eu primeiro responder o João Paulo antes da gente dar seguimento. Ótimo. Ó, o João Paulo perguntou, para quem não estiver vendo o chat da gravação, ele falou que no pneumopata com baixa capacidade funcional, se eu começar com intervalado, eu consigo desenvolver essa adaptação? Sim. É um dos melhores caminhos que eu gosto de começar com cardiopata e pneumopata. Né? Eu sou suspeita para falar do intervalado, né? Você sabe que eu gosto muito. Mas, assim, para eu ter benefício do aeróbico, eu vou fazer baixa intensidade e longa duração, via de regra. Nem sempre esse paciente vai tolerar. Às vezes esse paciente não tolera fazer o teste de caminhada de 6 minutos. Às vezes ele não tolera 2 minutos de esteira ou de cicloergômetro. E aí? E aí eu vou fazendo intervalado. Eu faço o máximo que esse paciente consegue, dou uma pausa. Nessa pausa, ele ainda vai ter aumento da frequência cardíaca, ainda vai ter aumento da frequência respiratória. Aí eu dou um novo estímulo, faço uma pausa e eu tento acumular esses estímulos de forma que eu gere um exercício aeróbico no final. Tá? Então, é uma das melhores formas, começar com o exercício intervalado para eu conseguir acumular um tempo de zona aeróbica. Tá? Às vezes a gente pode começar com intervalados assim curtos, tá? Mas tentando atingir essa zona aeróbica. O exercício intervalado, via de regra, ele é um exercício aeróbico, porque a duração dele é longa. Né? Claro que tem intervalados curtos ali, mas via de regra, como eu tenho que fazer estímulo, recuperação, eu tenho uma duração um pouco maior. Tá? Tem protocolos muito legais na literatura para DPOC, que eu acho que vale você dar uma olhadinha também, e eu realmente gosto muito, eu acho que é a melhor forma, porque a gente pega às vezes na literatura, pneumopata, recomenda-se de 20 a 30 minutos de exercício aeróbico. Tá, pega um pneumopata com baixíssima capacidade funcional e tenta colocar ele para fazer 20 minutos de exercício. Ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Como eu disse, eu tenho pacientes que não toleram o teste de caminhada de 6 minutos. Né? Eu tenho paciente que não tolera ir ao banheiro. Então, a gente começa com o intervalado. Até ele ganhando capacidade funcional. Eu tenho uma paciente hoje, eu acho, até já fiz um post para ela no Insta, que foi no aniversário dela de 80 anos, uma paciente muito querida, que a gente começou fazendo 30 segundos na esteira. Eu colocava ela na esteira, eu ligava a esteira, ela fazia 30 minutos, eu parava a esteira e colocava a cadeira em cima da esteira, porque ela tinha que sentar. Então, visualiza aqui comigo. Ela estava em pé na esteira, eu ligava a esteira, ela fazia 30 segundos, ela não conseguia se manter em pé mais. Eu parava a esteira, colocava a cadeira e ela sentava. Tá? Hoje ela faz 40 minutos. Mas aí foram meses e meses e meses de trabalho, associado com treinamento muscular respiratório, associado com fortalecimento de membros inferiores, tá? Até chegar lá. Ela estava no oxigênio, a gente fez o desmame da oxigenoterapia, fazendo expansão pulmonar, fazendo treinamento muscular respiratório. Aí ela começou a fazer 1 minuto de esteira para 3 de recuperação, 1 minuto de estímulo para 3 de recuperação, até a gente ia aumentando o estímulo, reduzindo a recuperação. Ela conseguiu fazer 5 direto, fazia 3 de recuperação, 5 direto, 3 de recuperação, até ela conseguir fazer 40 minutos contínuos. Tá? Mas foi um longo caminho, mas é bem possível. O intervalado é uma ótima forma da gente começar. Certinho. E para a gente fechar, então, aqui no exercício de força, por nada, querida.
tá? O que a gente quer com o exercício de força? Hipertrofia. Nem sempre como está aqui nessa foto, mas a gente quer que esse músculo consiga resistir, vencer uma força externa, né? Seja a gravidade, seja o peso do próprio corpo. Então, quando a gente começa a dar estímulos de força, a gente vai tendo esse processo que a gente chama de hipertrofia e hiperplasia. O que é a hipertrofia? É o aumento do volume da célula. Então, olha aqui, eu tenho o núcleo da minha célula e o meu volume citoplasmático aqui aumentou. Por quê? Quando eu dou estímulo de treinamento de força para cá, vem mais líquido, vem mais glicogênio, tá? Eu vou tendo mais componentes aqui no meu citoplasma, então a minha célula aumenta de tamanho. Isso aqui é muito fácil de ver depois do treino, que é o que a gente chama de pump, né? O pump pós-treino. Que você terminou de fazer o exercício, migrou um monte de líquido ali para o músculo fica enorme, assim. Você chega em casa, toma um banho, deita, o músculo murchou. Porque na fase aguda do exercício, eu tenho esse aumento do volume celular. É isso, entendeu? O segredo para tirar a foto é quando você termina de fazer o exercício ali, que tem bastante líquido, é o momento de tirar a foto. Aí depois que você chegar em casa, tomar um banho e deitar, você vai fazer xixi e esse líquido vai embora. Tá? Mas um pouco vai ficar. Conforme a gente vai fazendo a exposição crônica, eu vou tendo aqui mais glicogênio, que vai dar volume para o meu músculo, porque meu corpo entende, cara, a Thalissa está acabando com o meu estoque de glicogênio. Eu vou ter que criar um estoque maior. O corpo se ajusta. Então, ele vai aumentando o volume da célula. O miócito, ele vai ficando hipertrofiado. E, consequentemente, se eu tenho vários miócitos hipertrofiados, eu tenho um volume muscular maior. Tá? Isso acontece de uma forma mais aguda. De uma forma crônica, se eu tenho ruptura das fibras musculares, quando eu gero um processo inflamatório, eu faço isso aqui. Inflamei o músculo, eu faço aqui. Mas quando eu tenho a ruptura de fibras, tá? Eu vou ter também a hiperplasia, que é a formação de novas fibras musculares, tá? Que também vai contribuir com esse volume, que é o que a gente vai encontrar muito na literatura científica como aumento do número de sarcômeros em série em paralelo. Tá? E esse aumento do número de sarcômeros que realmente está ligado à melhora da funcionalidade do meu músculo. Tá? Então, acontecem esses dois processos, de hiperplasia e hipertrofia, que são adaptações diferentes das minhas adaptações metabólicas. Tá? Aqui no exercício de força, eu vou conseguir melhorar a sensibilidade à insulina. Então, para pacientes pré-diabéticos e diabéticos, é sensacional. Tá? Eu otimizo a expressão também, eu otimizo também algumas funções do meu sistema endócrino, que a gente vai falar também numa aula específica sobre o sistema endócrino, tá? E eu crio novas conexões neurais. Então, aí, para o nosso paciente que tem uma doença neurológica, seja uma doença neurodegenerativa, seja uma afecção neurológica aguda, como um AVC, por exemplo, eu crio novas conexões neurais. Tá? Então, eu melhoro a integração entre o meu sistema nervoso e o meu músculo. Tá bom? Então, conhecendo as adaptações dos diferentes tipos de treinamento, eu vou avaliar quais mais vão atender às minhas necessidades. E o cenário ideal, que é o treinamento combinado, né? Eu tanto combinar exercício aeróbico quanto exercício resistido, porque eu vou somar os benefícios desse aqui com os benefícios desse aqui, e aí todos os benefícios, o melhor dos dois mundos ali, né? Vou ter ali o melhor dos dois, tá? A gente tem evidências também na literatura de que o exercício combinado é o que tem melhor resultado. Entre o exercício resistido exclusivo, aeróbico exclusivo e o combinado, a melhora da funcionalidade é o exercício combinado. Mas nem sempre o que você quer é funcionalidade. Então, também depende da necessidade individual. Primeiro princípio do treinamento físico, individualidade biológica. Tá? Então, a gente sempre vai olhar
pro indivíduo e para as necessidades do indivíduo. Certinho? Já mudei o cabelo de lado, já. Gente, muito obrigada por mais uma quarta-feira. Eu me empolgo aqui, se deixar a gente fica até amanhã, mas eu vou encerrando, tá? Para ficar gravado para o pessoal. E alguma dúvida?